Vamos falar de Vasco, vamos falar sobre o prefeito Eduardo Paz, enfim, assinou o decreto que viabiliza um potencial construtivo para sair as obras São Januário, ela sair do papel. Vamos falar sobre isso, vamos falar também Gabriel Peck, convocado para a seleção pré-olímpica da FIFA, não tem o que fazer. E também vamos falar sobre o Vasco deverá ter a novidade de Rossi, Malo Gomes contra o América Mineiro. Tudo isso após a vinheta. Salve, salve galera do Vascão! Boa noite para todo mundo. E sem ser domingo, o outro, a bola rola. E como rola em São Januário, Vasco e América Mineiro, 33ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Vasco vem agora de uma autoconfiança, já que vem 2 vitórias consecutivas e ainda nos dá para relaxar. É o primeiro time fora da zona de rebaixamento e precisa ainda pelo menos de 3 vitórias para se livrar, segundo os matemáticos, do número mágico para estar com uma pontuação segura para não cair, 46 pontos. E, claro, o Vasco fazendo a sua parte, os rivais tropeçando. E um dia depois da vitória sobre o Botafogo, por 1-0, o elenco vascaíno está de folga. A representação deverá ser amanhã, já começando os preparativos para o jogo contra o América Mineiro em São Januário. E no meio da folga, o Gabriel Peck recebeu a notícia que foi convocado pelo técnico Ramon Menezes da seleção pré-olímpica, o chamado da seleção pré-olímpica visando eliminatórias para as Olimpíadas. E como é data da FIFA, a gente vai dia 12 ao dia 16, não tem o que fazer, o Vasco terá que ceder o jogador para a seleção pré-olímpica. Parabéns ao Gabriel Peck, mas era uma hora que o Vasco não deveria perder jogadores, mas tratando em data da FIFA, acontece. E o prefeito Eduardo Paz assinou nessa terça-feira um projeto que viabiliza o potencial construtivo que será um terreno será cedido na Barra da Tijuca para o Vasco fazer um negócio com empresas, né, visando um potencial construtivo, o Vasco ceder o terreno nessas empresas e essa empresa pagando para que o Vasco faça essa obra em São Januário. Inclusive já há um empreendimento de 500 milhões de reais para que o Vasco faça as obras de São Januário. É praticamente um novo São Januário que vai ser uma mudança de estrutura de São Januário, uma modernização do estádio para que o Vasco aumente a sua capacidade lá dentro da colina, entre 46 mil torcedores, se bem que os candidatos a presidente da associação, cada um tem uma proposta. O Pedrinho, por exemplo, fala em 50 mil torcedores. Mas uma boa notícia que saiu esse projeto, né, o prefeito, pelo menos
viabilizou o projeto, agora será posto na Câmara dos Vereadores. E o Eduardo Paes falou sobre essa assinatura. Veja. Agora aguardar a Câmara dos Vereadores, o projeto sendo aprovado, aí agora será a associação tendo que fazer essa parceria, né, já tem um parceiro para fazer esse empreendimento e o São Januário entrar em obras. E depois de falar em São Januário, o Vasco entrou hoje, né, com um recurso contra o termo de provisório de utilização que está sendo pela dupla Fla-Flu, foram renovados pela 10ª vez. E o Vasco também entrou na justiça contra alguns itens no chamado público que o Vasco vê como carta marcada para a dupla Fla-Flu, principalmente o Flamengo. E nesse edital fala-se de uma exigência mínima de torcedores para um Maracanãzinho, coisa que não estava em outros editais. E o governo do estado tem até quarta-feira para dar o seu parecer sobre o recurso do Vasco. Ainda o governo do estado não respondeu, mas como ainda tem até amanhã para responder, vamos aguardar o que o governo do estado diz. Engraçado que tem hora que o governo do estado, para ter um marketing político, se aproveita do Vasco, né? O Gui, que é considerado um vascaíno, um símbolo da torcida do Vasco, ele estava lá um outro dia, abraçou o Gui, né? Fez seus discursos, e até não tem coisa desse governador que eu não entendo, por exemplo, o que ele estava fazendo lá em Interlagos, eu não tenho a mínima ideia até agora. Né? Como um chefe de Estado, estava lá na hora da execução do hino nacional lá. Eu sei como vamos aguardar o governo do estado, se ele vai se manifestar sobre o recurso do Vasco. E para o jogo contra o América Mineiro, o Vasco deverá ter novidade em relação, pelo menos da lista de relacionados, em relação ao jogo dos 3 últimos jogos, já que o Rossi e o Marlon Gomes praticamente estão liberados, deverão, inclusive, começar a treinar com os demais jogadores nessa semana e ficar à disposição do técnico Ramon Dias para o jogo contra o América, sendo como titular ou como opção no banco de reservas. Tem uma semana ainda de treinamento, então vamos aguardar no que Ramon Dias tem em mente para esse jogo contra o Coelho. E o América é um adversário traiçoeiro, praticamente já está matematicamente rebaixado para a 2ª divisão, e ele vai querer puxar adversários que eles sabem que estão brigando para evitar a queda, né? Já que tem duas vagas no rebaixamento já preenchidas, que não conseguiram se salvar, que é o América e o Curitiba. E ainda tem 2 vagas que todo mundo está evitando, e nela é o Vasco, o Santos, é o Cruzeiro, é o Corinthians. Enfim, então o América, quando cruzar com esses adversários, vai querer puxar eles para baixo. Então, todo cuidado é pouco no domingo que vem em São Januário. Então é isso, galera. Até o nosso Desperta Vascaíno, que a gente falará mais Vasco. Ainda hoje falaremos sobre Fórmula 1, né? 2 dias depois do GP do Brasil. Até mais.